Bom, a gente viu o parágrafo 55 e o 56, Lacan diz o seguinte: isso nos é altamente instrutivo. Isso o quê? Tanto a questão da antinomia imanente como a questão da antinomia inversa. Pois o que é redundância para a informação é precisamente aquilo que na fala faz às vezes de ressonância. A gente trabalhou com redundância e ressonância no parágrafo 55, onde ele trabalha com a antinomia inversa. Quer dizer, antinomia, oposição, né, em sentido contrário, em termos da matemática. Bom, e aí ele bota uma nota que eu falei que eu ia falar para vocês. A nota, ele diz: isso é altamente instrutivo. O problema está na nota. Eu vou falar para vocês por quê. Porque nessa nota, eu vou ler ela traduzida do português, que não está mal traduzida. Ela diz assim: a cada linguagem, sua forma de transmissão. Aí tem um erro aqui, continua. A legitimidade dessas pesquisas e a legitimidade dessas pesquisas fundamentadas em seu sucesso não é proibido fazer dessas pesquisas, um uso moralizante. Consideremos, por exemplo, a frase que afixamos como epígrafe em nosso prefácio. Eu não sei se vocês lembram da epígrafe, e ela diz assim: em particular, não convém esquecer que a separação entre embriologia, anatomia, fisiologia, psicologia, sociologia e clínica não existe na natureza e que existe apenas uma disciplina, a neurobiologia, a qual a observação nos obriga a acrescentar o epíteto humano no que nos concerne. E aí diz assim, entre parênteses, citação escolhida para exergo de um instituto de psicanálise em 1952. Ele fundou a Escola Francesa de Psicanálise. Exergo é aquele exergo, pequeno espaço que você faz por baixo de uma medalha destinada a uma inscrição, a uma data da inscrição, enfim. E ele vai mexer com isso aqui agora. Ele diz, seu estilo, o estilo daquela epígrafe do exergo, por ser tolhido por redundâncias, talvez lhes pareça insípido, sem sabor, sem gosto. Mas para que vocês o aliviem dessas redundâncias, para que sua ousadia se ofereça ao entusiasmo que merece, ouçam. E aí ele vai falar uma linguagem onde ele faz cortes no texto que eu prefiro não repetir. Vocês leiam, tá? No texto em português e está igualzinho no francês. No francês, então, ele termina dizendo: eis, enfim, destacada a pureza da sua mensagem. O sentido levanta a cabeça,
a confissão do ser desenha-se ali e nosso espírito vencedor lega ao futuro sua marca imortal. Aí uma nota aqui do editor diz o seguinte: o trecho, entre aspas, é uma representação fonética francesa e da pronúncia francesa, é claro, e eu digo mais, parisiense, ainda que não escrita em sinais fonéticos do trecho citado no prefácio. O problema é o seguinte: o editor, que é o Antônio Quiné, ele vai pegar então o trecho, que é o trecho que começa da parte do exérgo, dizendo, em particular, a gente não poderia esquecer da separação, da embriologia, anatomia, fisiologia, blá, blá, blá. O Antônio Quiné corta e ele vai usar as palavras que constituem esse dito do Lacan, que ele vai misturar pedaços da palavra. Então, en particulier, ele fica com par, il faut, ele fica com faut. Então, e aí a gente na verdade ouve pafo puscla pa na namri a na fiologia fiosclina ixpa anla na enya kyna na pirolo blin jute tetumena. Eles falam beijo tete, é teto humano e nu com. O problema é o seguinte, eu não li bem aqui agora, mas quando você lê essas cortes que o Quiné se deu o trabalho de procurar, a partir do en particulier, il ne faudra pas oublier que la séparation en embryologie, anatomie, fisiologie, psicologie, ele vai se dar o trabalho de pegar os pedaços e botar em caixa alta do que o Lacan faz desse trecho aqui. O problema é o seguinte, depois ele termina e diz, Lacan também separa as palavras formadas respeitando as sonoridades da pronúncia e não as normas léxicas, ortográficas, etc., como se observa pelas maiúsculas que assinalam de onde ele retirou sua frase ouvida. Ele faz você ouvir uma frase que eu prefiro não dizer o que eu ouço. Eu acho que aí fica a critério de cada um de vocês. Se essa frase fosse para ser explicitada, é óbvio que a Jacques Millet, que é o editor, usaria, inclusive, aqui no francês, o que o Lacan está dizendo, e ele diria. O tradutor, e é um grupo enorme que sustenta essa tradução, tanto que não é o tradutor oficial, mas é super alavancado, são todas pessoas que têm um domínio bastante grande do francês. Se essa frase ficou combinada por alguma resolução
da edição, tanto dos écrits aqui, como dos escritos. Não vou ser eu que vou dizer o que eu ouço, tá? Então, por isso também eu fiz questão de não ler muito claro. Para quem ouve, ouve. E não é muito simpática, assim, o que a gente vai ouvir. De qualquer maneira, o que o Lacan está dizendo é que nesse texto que ele usou, para fazer ele está dando a entender uma outra coisa. E que é verdade. Então, eu sugiro que vocês, de fato, contratem um amigo de vocês que tenha o domínio do francês e peçam para ele ler para vocês terem uma noção do que ele está dizendo aqui. Se algum dia o editor mudar de ideia, vai aparecer aqui. Eu não me sinto autorizada a brincar com isso, como outras coisas que o Lacan disse que todo mundo que veio a público. O próprio Lacan trabalhou com coisas onde ele usava tipo l'insuccès d'une baviste, sei lá, l'amour, e aí você vai ler o insucesso do inconsciente, é o amor, né? L'insuccès de l'homme baviste, c'est l'amour, né? Você vai lá e lê diferente, ou le nom du père, le nom du père, os não bobos, né? Fazem rança, ou então os nomes do pai. Nessas Lacan autorizou aqui não está autorizado. E ele está vivo em 66. E é para você escutar. Então, você pega seu amiguinho que sabe francês, pede para ele ler isso aqui para você e ver o que está por trás. E aí ele diz por que é altamente instrutivo, pois o que é redundância para a informação é precisamente aquilo que na fala faz as vezes de ressonância. Então vocês vão ver o que é que ressona nesse exergo que ele criou para a própria escola dele, tá? Eu não vou fazer isso porque eu não estou aqui para me meter em querelas, muito menos as que não são minhas. Eu estou simplesmente esclarecendo Lacan. Saibam que vale a pena vocês pedirem a alguém que domine o francês para ler. Mas, pelo visto, o esclarecimento dessa frase, o audível, não foi autorizado. Nem pelo editor francês, que já é aquela mulher hoje, e nem por ele para que os editores brasileiros fizessem. O Quiné fez um esforço de reportagem, cortando de qual as palavras, mas mesmo assim você não adianta, porque, por exemplo, né, só o começo aqui, né? Parfois, né? Enfim, não vou. E sobretudo o final. Eu acho que é melhor vocês lerem, tá bom? Fica combinado assim. E a gente vai dar sequência a partir do 57. Que diz o seguinte: pois nesta, a função da linguagem não é informar, mas evocar. E que acaba o 57, a gente vai continuar a partir do 58. Então, tem coisas que a gente tem que ter certa cautela, tá bom? Ficar por aqui.